Portanto, sorriam. Estão a ser gravados. Ou estamos a ser gravados. Portanto, obrigado a todos. Ficámos de uma forma geral agradados com os trabalhos de avaliação heurística. Houve só para aqui dois grupos que fizeram confusão e não sei porquê, não entregaram relatórios consolidados, entregaram o trabalho de toda a gente. Nós acreditamos que vocês trabalham, não precisam de enviar avaliações repetidas só para nos convencer disso. Portanto, já agora, como prólogo, há uma pergunta que eu ainda não respondi no Fórum 4. Deixem-me cá ver se eu apanho essa pergunta. Uma de vós perguntou se nós não tínhamos um modelo ou em tradução do inglês template para a avaliação de interface utilizador. Existem, e a resposta é assim, não existe uma checklist. Aliás, a pergunta referiu uma checklist. Não existe uma checklist, mas existem uma série de ferramentas de avaliação que vocês podem desde já utilizar. A ferramenta que nós vos demos, que na minha opinião é a que tem a melhor relação custo-benefício, neste caso é a ferramenta de avaliação heurística. E vocês aqui têm uma ferramenta bastante poderosa para, como especialistas, fazer uma avaliação de interfaces, seja em que estado de desenvolvimento estiver. Existem outras ferramentas de avaliação que vocês podem utilizar, mas se vocês quiserem... porque é que nós estamos a dar a avaliação heurística nesta altura? Porque é fácil, é barata, não dá milhões, mas permite-vos fazer a avaliação de toda a espécie de protótipos, mesmo de interfaces completas. E neste momento vocês já se podem considerar especialistas após terem consultado uma série de recursos, como vejam o desafio 4, e terem feito as avaliações dos trabalhos dos colegas. Vão ter a oportunidade para fazer mais uma vez isso, ainda até com o estado de desenvolvimento dos protótipos seguintes. Finalmente, vamos pedir-vos para fazer uma avaliação com utilizadores. Voltando à questão da checklist para verificar a usabilidade de interfaces. Portanto, continuo a achar pessoalmente que o melhor instrumento é de facto a avaliação heurística, se for bem conduzida, e neste momento vocês já têm ferramentas e prática para começarem a considerar-se como peritos em avaliação de interfaces utilizador. Porquê é que eu gosto da avaliação heurística? Por causa de ser genérica, por causa de não ter um âmbito de avaliação restrito e porque é flexível. Vocês, se quiserem, se acharem que as 10 heurísticas que nós vos demos são demasiado restritivas, podem adicionar heurísticas específicas de uma família ou famílias de interfaces. Existem variantes, por exemplo, há quem acrescente heurísticas próprias para interfaces móveis, para computação ubíqua, para Internet of Things, e isso, portanto, vocês podem sentir-se à vontade para acrescentar elementos à receita. Só um instante, Rodolfo, queria dizer mais uma coisa só em resposta a esta questão da checklist para usabilidade de interfaces. Há ferramentas standard como a System Usability Scale, que é muito adotada também, que é essencialmente um questionário, e outras ferramentas que entretanto eu vos vou disponibilizar. Mas para já a resposta curta é: não existe uma checklist padrão. Vocês podem construir a vossa, já que estão em contexto empresarial, e nós teremos todo o gosto em oferecer-vos comentários, isto para a pessoa que levantou a lebre, e que quem eu agradeço ter colocado essa pergunta. Tenho andado um pouquinho ocupado nestes últimos dias para responder condignamente. Portanto, aqui fica meia resposta. Rodolfo Fernandes.
Então, a minha questão era precisamente, achei interessante aquilo que o professor disse, mas não, no livro não me parece estar em outras heurísticas específicas a um tipo de aplicação. Quais são os recursos que o professor recomendaria para não cairmos na facilidade da internet e apresentar heurísticas que para si não são válidas? Ah, bom, agora aqui as coisas começam a divergir. Vocês podem. Existem artigos que propõem. Existem artigos de investigação que propõem, por exemplo, variantes para interfaces móveis, ou seja, o próprio Nielsen sugere, neste caso, as equipas de projeto que queiram acrescentar heurísticas específicas da sua área de trabalho, que o façam. Portanto, aquela lista de 10 não é obrigatória, não é restritiva, não os partilho. Portanto, vocês, por exemplo, para interfaces móveis, podem acrescentar coisas como respeito ao contexto ou mantém o contexto, porque às vezes é um dos problemas maiores e específicos das interfaces móveis. Este é um de que me lembro rapidamente. Mas eu posso colocar uma referência, não me lembro agora rapidamente, de colegas nossos que acrescentaram 2 ou 3 heurísticas mais para avaliação, neste caso de interfaces móveis. Se vocês quiserem focar-se na acessibilidade, existirão também outras heurísticas que se podem acrescentar para focar a avaliação nos aspectos da acessibilidade das interfaces. Ok? Mas como eu queria dizer que não existe uma checklist universal, existem sim ferramentas que se costumam utilizar já na fase final ou para avaliar interfaces completas. A avaliação heurística tem a vantagem de ser flexível e de não ser tão prescritiva e de não haver, portanto, os problemas de desajuste. Se o único problema aqui é vocês habituarem-se à ideia de contextualizar as nossas observações naquelas 10 heurísticas. Uma coisa que talvez me tenha esquecido ou que não tenha realçado suficientemente nos slides e no livro é que, como as heurísticas são deliberadamente genéricas, vocês podem, para uma mesma violação de usabilidade, enumerar 3, 4, 5, 6 heurísticas. A outra coisa que eu reparei que também falhou na maioria dos grupos, falhou quer dizer, entre aspas, como vocês procuraram em muitos casos só assinalar uma violação heurística por ecrã ou por imagem, não vos surgiu uma necessidade de associarem a elipses a problemas, mas houve alguns grupos que fizeram isso, mas esqueceram, por exemplo, de numerar as elipses 1, 2, 3, 4, 5 e depois referir os problemas pela mesma ordem. E isso seria uma coisa a ter em conta quando quiserem utilizar isto num contexto mais profissional e mais abrangente. Isto, a avaliação heurística. Obrigado pela pergunta, Rodolfo. Mais? A outra coisa que eu gostava de... A força. Foi primeiro outra vez o Rodolfo e depois perdemos a Margarida. Não, ela está ali, eu é que já tirei a mão. Margarida. Ok, venha de lá essa pergunta então. Olá, boa noite. Boa noite, Margarida. Eu sei que já responderam isto por escrito, mas eu sou uma pessoa com muitas dúvidas e se calhar com alguma dificuldade de interpretação. Mas a minha dúvida reside na questão do protótipo que nós estamos a fazer no Figma. Okay. E em que a minha questão prendia-se com o facto de o nosso protótipo tem muitos campos que são de preenchimento ou de escolha. E que eu estou a ter alguma dificuldade em conseguir fazer com que o utilizador avance sem que eu possa ter ali muitas escolhas. O que eu quero dizer é, eu tenho, por exemplo, o campo da data, o campo da hora em que a pessoa escolhe para fazer um registro, em que altura é que escolheu. E nós, quando pensámos nisto, pensámos na opção de a pessoa carrega e tem o teclado do telemóvel disponível para alterar os valores ou para escrever o que quer.
Ok. Como é que nós podemos Bom, ultrapassar? vamos lá ver. Para vocês fazerem dentro dos protótipos de baixa fidelidade, notem que o wireframe ainda continua a ser um protótipo de baixa fidelidade e vocês não podem considerar isto um protótipo funcional. Um protótipo funcional, vocês utilizariam uma linguagem de scripting no mínimo. Python está a ficar cada vez mais popular, mas existem coisas como o processing que também é muito utilizado em certos contextos. Deixa-me cá ver processing.org, mas porque é que nós deliberadamente não estamos a fazer a apologia de um dado ambiente de desenvolvimento? Já o fizemos no passado e verificámos que as pessoas perdiam, o termo aqui correto é mesmo perdiam muito tempo a codificar e a embranharem-se nos pormenores da API de cada ambiente escolhido. E então, por isso é que as ferramentas do wireframe têm essa vantagem, são um estágio intermédio entre os protótipos de papel e os protótipos funcionais. E aqui, Margarida, vocês deveriam procurar fazer como é que eu hei de dizer? Um equilíbrio, procurar um compromisso entre a simulação fidedigna e uma coisa que vocês possam resolver com uma meia dúzia ou dúzia e meia de ecrãs. Soraya colocou um vídeo que eu gostaria que vocês todos vissem, que permite mostrar como é que uma pessoa simula todas as 6 combinações de 3 checkboxes numa caixa de diálogo. E isso poderia, por exemplo, ser utilizado por vocês, Margarida, quando estiverem a fazer os testes das interfaces. Não mostram as datas todas no calendário, mas, por exemplo, mostram um intervalo de 3 datas. E a pessoa já sabe que pode escolher aquelas e simular um teclado sem variáveis. Não façam. Sim, eu já vi 50 mil vídeos sobre como fazer o teclado no Figma, o que é extremamente assustador para quem tem só uma semana. E para quem está a ver isto pela primeira vez. Pois, Margarida, essa última frase é importante. Para quem só tem uma semana, é melhor não se meter em altas cavalarias e pensem no que estão a fazer no Figma como um protótipo intermédio entre os vossos ecrãs em papel e um protótipo funcional. Portanto, vocês vão continuar a estar num protótipo de funcionalidade limitada ou quase nula. Portanto, é baixa fidelidade no que diz respeito a funções, mas vocês deveriam focar-se no fluir dos diálogos. A coisa importante é não fazerem demasiado trabalho nem fazerem demasiado pouco trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Nós costumamos descontar pontos pelas interfaces tipo caminho de ferro, em que a pessoa praticamente só consegue fazer uma coisa e é sempre passar para o ecrã seguinte. Porque isso não permite minimamente ver se o vosso desenho está bom, se evita erros ou não, porque a pessoa, se uma vez que começa, só tem que seguir os carris e não pode cometer erros porque não há alternativas, não há escolhas. Portanto, tem que haver um mínimo de flexibilidade e de variedade nos ecrãs para vocês pelo menos terem 4, 5 caminhos diferentes para escolherem na vossa interface. Ok? Portanto, nem façam uma coisa que vos leve 5, 6 dias a pôr a funcionar, nem façam uma coisa que só tem 5 ecrãs para uma tarefa que tem 5 passos. Aí nós ficamos um bocado tristes e descontamos, mas nós não gostamos de dar mais notas, Margarida. Não, eu percebo, é só porque eu, por exemplo, daquilo que entendi e do vídeo que vi da professora, o que eu fiz foi, na data, criei como se fosse uma espécie de uma combo box e a pessoa só pode escolher aquele dia ou mais 2. Pois, mesmo para o mês. É isso que eu estava a sugerir, Margarida. E só nisto eu já tenho N ecrãs, porque entre a pessoa escolher aqueles dias, tenho não sei quantos, e a pessoa pode voltar para trás e pode cancelar, só aqui ainda a tarefa não acabou. Escolher 3 datas já é melhor do que só carregar em uma e fazer de conta que está a escolher.
Estou a fazer entender? Sim, sim, sim. E na questão daqueles ecrãs que nós não vamos ter grande desenvolvimento, como por exemplo no nosso caso, que é o do registro das refeições, eu no nosso protótipo baixa fidelidade, nós tínhamos, por exemplo, registrar almoço, pequeno almoço, lanche, etc. Quando a pessoa carrega numa dessas hipóteses e que não vai ter desenvolvimento, podemos dar a indicação de que aquela opção ainda não está disponível? Podem, Ok, pronto. podem. Então acho que estamos mais ou menos... Tenham atenção ao que ele disse acerca de... há uma coisa é uma interface simples, outra coisa é uma interface simplista. E tanto a diferença entre uma interface simples e uma interface simplista é que a interface simplista corta os atalhos todos e o problema que eu coloco aqui é vocês não têm, não é razoável pedir-vos para desenvolver uma interface completa e seguirem e aprenderem os princípios e regras de desenho e o processo num espaço de 7 semanas. Ok? Mas espero que vocês tanto coloquem esforço em explorar o máximo possível para dar a ideia de como a interface funcionaria se uma grande parte da funcionalidade estivesse codificada. Ou seja, não sejam demasiado como é que eu ia dizer? Não vão tanto pelo número mínimo de ecrãs, mas, ou seja, não façam apenas uma tarefa em profundidade, coloquem também algum esforço em explorar um bocadinho das outras tarefas em abrangência, ou seja, não haja só aquele conjunto de ecrãs que só a tarefa tem 6 passos, eu tenho 6 ecrãs, isso aí vocês podem ter a minha promessa formal que descontamos. Eu, antes de dar a palavra ao Rodolfo Fernandes, ia passar ao Paulo Fernandes, que ainda não falou. Boa noite, professores. Olá, boa noite, Paulo. Está tudo bem? A minha dúvida prende-se com aquilo que acabou de dizer. Duas ou três questões. Combo Box, já foi falado. Eu, na interface que nós estamos a desenvolver, parti do pressuposto que não era preciso manipular uma Combo Box, que toda a gente sabe como é que uma Combo Box funciona e, portanto, estamos a preocupar mais na parte da consequência da escolha da Combo Box do que propriamente no facto de lá ter 2 ou 3 opções. Mas isto depois complica um bocadinho mais quando estamos a escolher um controle de calendário ou quando estamos por exemplo, quando no nosso caso, que é uma aplicação para animais de estimação, se temos 2 ou 3 animais, a questão é que estamos a fazer um esforço para que, mesmo que seja por via da repetição dos ecrãs, se eu tenho um cão, um gato e um coelho, que é o que nós estamos a fazer agora, nós estamos a tentar reproduzir fielmente as opções que apresentamos para qualquer um dos 3 até ao fim, portanto, tentando um bocadinho trazer para cima deste protótipo aquela transversalidade que o professor falava. A minha dúvida é, por exemplo, quando eu tenho uma opção em que quero eliminar um dos animais de estimação, eu vou exemplificar o percurso todo até isso acontecer, mas depois sou obrigado a voltar, não sou obrigado, mas na realidade é impensável redesenhar a aplicação a partir daí, já só com 2 animais em vez de 3. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é voltar outra vez ao ecrã onde são apresentados os 3 animais, porque já desencadeámos o processo todo sobre como é que se eliminaria um animal da nossa lista de animais. É assim que devemos proceder ou devemos fazer de maneira diferente? É difícil responder de uma forma prescritiva aqui. Se vocês podem fazer coisas semelhantes para cães e para gatos, isso multiplica-vos por 2 o número de ecrãs onde é relevante o animal de estimação, não é? E portanto, aí 1 é pouco, 3 pode ser demais. Repare, desculpe interrompê-lo, não é uma questão, a partir do momento em que
os ecrãs têm pequeníssimas variações entre uns e outros, não nos preocupa tanto a ideia de termos que fazer para 2 ou para 3. A questão é a funcionalidade. Se eu quero exemplificar como é que a aplicação vai gerir o facto de morrer um animal de estimação, eu quero tirar da minha lista de animais de estimação, eu exemplifico e crio os os vários ecrãs para que isso aconteça, mas no final disto acontecer, quando eu, depois da confirmação, se quer mesmo apagar aquele registro, eu digo que sim, eu teria que reconstruir a aplicação toda a partir daí, já só com o ecrã inicial onde tenho os animais listados, com menos um animal. Vale a pena fazer isso, ou posso voltar só ao ecrã dos 3 animais e parto do pressuposto que... Uau! Eu aqui, embora passasse um bocadinho a palavra à minha colega Inês Santos Silva, acho que era capaz de ser overkill vocês terem que estar a duplicar tudo no estado para a frente se depois tiverem que revisitar essa lista. Isso é um problema de facto. E portanto aí vocês podem mostrar como é que funcionaria de facto retirar um animal da vossa lista de estimação e depois dizer, olha, a tarefa acabou aqui, mas nós não temos maneira de refletir isto no estado completo, portanto, manter todo o estado. A partir daqui, se eu quiser de novo desenvolver ou repetir todas as tarefas que já fiz para mostrar, pronto, isto tinha menos um cão ou tinha menos um gato. Portanto, eventualmente pode ser a solução, eu no final da tarefa... De executar essa tarefa, só um instante, de executar essa tarefa com sucesso. O que é importante é que vocês tenham o número suficiente de ecrãs para mostrarem que a tarefa foi bem sucedida e tenham um ecrã no fim que mostra, por exemplo, ok, morreu o gato, quero tirar o gato da lista de animais. Então, o último ecrã onde eu vou chegar, se a tarefa for bem concluída, mostra que o estado do sistema teria sido atualizado. Ok? Mas manter o estado daí para a frente para quando vocês realizarem outras tarefas já é poderá ser um bocadinho mais complicado. Estou-me a fazer entender? Sim, então no final da tarefa volto ao ecrã inicial já sem um animal e depois se o utilizador voltar a essa lista daí para a frente vai ver outra vez o animal que eu apaguei. Notem uma coisa, Paulo. Vocês pensem, vamos pensar do fim para o princípio agora. Nós vamos pedir-vos depois para vocês testarem a vossa interface. Possivelmente com colegas, mais uma avaliação heurística, mas no final, quando tiverem uma coisa mais burilada com pessoas que não sejam os vossos colegas e que não tenham sido expostas ainda. Como é que vocês vão fazer esse teste? Com base nas tarefas... Professor, está só a ouvir com corte. Como? Está só a ouvir com corte. Pois, já percebi. Eu não percebo porque estes contratos que dizem que têm 200 megabits por segundo de download e 100 de upload são uma treta. Estão-me a ouvir ainda aos cortes ou melhorou? Agora melhorou. Ok. Estou a ser sabotado pela Vodafone. Tomem nota disto. Qual é que foi a parte que chegou com cortes? Ou seja, o que é que não se percebeu? Eu volto atrás e repito. Ou qual é que foi a última parte que perceberam? Tinha ficado com a ideia de que no final da eliminação do animal de estimação volta ao... Pronto. Sim. Volta-se ao ecrã inicial. Perdi alguém, não sei quem. Sim, é exatamente isso. Volta-se ao ecrã inicial. Porque, voltando agora... Porquê? Vamos pensar do fim para o princípio. No fim, vocês vão ter que... no fim do projeto, vocês vão ter que avaliá-lo com pessoas que ainda não experimentaram. Amigos, família, desconhecidos. Como é que vocês vão fazer a avaliação? Com base em tarefas. Ok. Então as tarefas têm um princípio, meio e fim. O que Ok. é importante, quando vocês definem as tarefas, lembrem-se disto das pessoas que tiveram comentários nossos de há 2 semanas para cá a dizer que vocês não estavam a definir bem as tarefas. Para isto funcionar bem, vocês têm que saber, e as pessoas têm que saber também com quem estão a testar, se a tarefa foi executada com sucesso e se chegou ao fim. Ou se chegou ao fim e se foi executada com sucesso.
A partir daí, vocês dizem, pronto, ok, fizemos esta, vamos fazer outra. Faz reset. Ok? É um bocado como no... Ok. Como? Ah, É um posso bocado só como no ter Groundhog Day. Ou no Edge of Tomorrow, quando o Tom Cruise é morto, volta ao princípio. É a Sim. mesma cena. Paulo, mas aqui a questão também é a seguinte: vocês só têm que fazer uma tarefa para a próxima entrega. Ou seja, se a tarefa for retirar o Bobby que morreu a semana passada e não sei o quê, se for essa tarefa específica, eu acho que vocês deviam repetir os ecrãs, uma vez que vocês só estão a fazer aquela tarefa, só estão a propor essa tarefa para a próxima semana. Eu não vos é pedido que façam todos os ecrãs para aquela tarefa. Por exemplo, era como a Margarida há bocado estava a dizer, com a possibilidade de fazer, em vez de uma data, ter duas. Pronto, é mais nesse. O retirar um dos animais que morreu a semana passada. Então vocês não têm de estar com esse pormenor e preocupados com isso, porque na prática o que vocês vão ser avaliados é mais nos ecrãs que fazem parte daquela tarefa. Ok? Depois mais para a frente vocês podem implementar mais ecrãs relativos a isso. Por exemplo, morreu o Bobby. E aí vocês, se entenderem, continuam a fazer os outros ecrãs para dizer, ok, agora a partir daqui é a cópia destes ecrãs e depois aí retiro. Ou seja, mas aquilo na prática, no fim, pronto, eu percebo. Para quem tem mais prática, aquilo acaba por ser um bocadinho mais fácil e é a cópia de ecrãs e retirar determinados pormenores no ecrã e consegue-se fazer conexões diferentes. Pronto. Mas foquem-se numa tarefa em si, não estejam a fazer depois várias. Ou seja, o que eu quero dizer é, mais vale vocês focarem nos ecrãs de uma tarefa em específico e fazerem-na bem, do que estarem a fazerem vários ecrãs para tarefas distintas, também. Ok, eu só fico um bocadinho baralhado não, eu percebo o fundamento, mas depois ficamos sempre um bocadinho indecisos, porque o que acabou de me dizer contrasta um bocadinho com a ideia de complementarmos que não seja. E para todos os efeitos, se já ficar feito para as semanas seguintes, já fica feito para as semanas seguintes, não será problemático por aí. Sim, ok, está bem. Exato. Obrigado pela ajuda. Mas o que eu vos peço é que acho que devem se focar principalmente nos ecrãs da tarefa em si, porque vocês vão ser avaliados em relação a isso, foquem-se nisso, e depois os restantes que vierem por acréscimo são pontos extra, ok? E já é trabalho que vocês estão a adiantar para as semanas seguintes, está bem? Ok, combinado. Obrigado pela ajuda. Ok, lamento, a minha ligação à internet não se parece estar a dar muito bem com o Zoom, não percebo porquê. Rodolfo. Só um instante, Rodolfo, antes da pergunta aqui do João Miranda, que também, entretanto, levantou a mão. No chat window coloquei 2 apontadores que vou depois copiar para a resposta que vou dar no Moodle, de 2 escalas muito populares para avaliar a usabilidade de sistemas, que é a System Usability Scale, que eu já vos tinha falado, e outra que é muito utilizada também, que é o Task Load Index, que é adotado pela NASA, que eu tinha mencionado. Como mais uma vez, não são bem checklists, mas são instrumentos padrão que são utilizados muito frequentemente para avaliar a interface utilizador. Eu vou depois colocar isto de qualquer forma. Outra referência que eu coloquei no chat é o processing.org, que é o processing é uma língua de prototipagem bastante utilizada também. Existem outras ferramentas, como por exemplo o Balsamic, mas estão também ao nível do wireframing. Agora, para prototipagem funcional, já cada um poderá fazer as coisas mais ou menos a seu gosto. Rodolfo e depois João Miranda.
Eu tinha várias perguntas, mas acabaram por se responder, o que é ótimo. Mas eu, na verdade, tenho aqui uma pergunta que a minha colega expôs há bocadinho no fórum e o professor queria que dessemos um bocadinho mais de contexto. Salvo erro, aliás, eu já não me lembro, mas acho que eram 5 botões que estava escrito no contrato de aprendizagem que poderíamos utilizar, botões físicos. E nós agora temos um problema que é, nós já construímos uma grande parte da interface, Sim. com uma certa abrangência e profundidade noutras tarefas, porque tínhamos entendido que também era preciso dar mais alguma abrangência. Só que um dos botões principais da nossa wearable, que nós pensámos utilizar, é um botão físico. Ou seja, o botão físico, neste caso, seria o botão Home, não é? Ok. Para podermos ganhar espaço na wearable. Mas não podemos simular, não estamos a conseguir simular, não sei, alguma coisa não está bem. Não conseguimos pôr um botão invisível naquela parte da interface para quando se clique, volte ao menu principal. Mas tem que ser invisível? Essa é a minha pergunta. Então, para ficar mais bonito e enquadrado lá no botão. Vocês não criam uma secadora à volta e não colocam o botão como um retângulozinho ali? Sei lá. Ok. Tem um relógio aqui, não sei se estou a conseguir mostrar, mas os relógios todos têm aqui um botãozinho. Certo. Muitos relógios têm aqui um botãozinho de lado. O iWatch foi o primeiro a introduzir isso. E antes do iWatch ou do Apple Watch havia uma série de outros relógios que têm 2, 3 e 4 botões. O meu relógio favorito, que infelizmente já não existe, que era o Pebble, tinha, salvo erro, 5 botões do lado na periferia de interface. Eu acho que era isso que a vossa colega estava a perguntar, mas não estraga a beleza da interface se vocês tiverem uma secadora à volta e lá colocarem os retângulos para simbolizarem os botões físicos. Claro que há maneiras mais sofisticadas de fazer isto. Se vocês tiverem um laboratório com um orçamento de €250,000, dá para fazer os protótipos já mais em realidade virtual, com botõezinhos mesmo e tudo mais. Eu até costumo mostrar um protótipo desses nas aulas, mas isto é um bocado despropositado neste contexto. Portanto, façam uma interface no Figma, coloquem uns retângulos a simularem ou umas elipses, a figura geométrica que mais vos aprouver, para simular os botões físicos, mas invisível tem um defeito ainda por cima, porque as pessoas não veem. Ora, eu quando estou geralmente com o meu relógio de pulso aqui e noutros wearables, eu sei onde é que estão os botões, que eles estão destacados na superfície, ou posso olhar e eles têm uma saliência visual, vá lá. Portanto, vão por aí. Ok? Não vão por invisível. Lembrem-se que tornar o estado do sistema visível é a primeira heurística de todas. Certo. Mas então, professor, desculpe só insistir. Nós fizemos um background de um Apple Watch, não é? E os backgrounds já são para incluir, porque, por exemplo, imagine, o nosso primeiro ecrã é deslize para a direita, e a única forma de deslizar para a direita no Figma que nós arranjamos é aumentar o tamanho da frame e fazer com que se possa puxar para o lado direito, não é? Neste caso, por exemplo, ou vamos ter que recortar para depois colar lá uma imagem e fazer ali qualquer coisa, ou aquilo que os professores estão à espera são só mesmo os frames. É preto. Então façam isso com o ecrã do vosso computador, porque os prejuízos vão ser grandes. Pois. Certo. Mas se vocês conseguirem simular o swipe left ou o swipe right, acho uma aplicação engraçada com drag and drop. Ok, força. Go for it. Ok, perfeito. Quer dizer que indiretamente o professor acabou-me de dizer que o que está à volta de bonito realmente não é o objetivo, não é? O objetivo hoje em dia é nós criarmos as tarefas com um bocadinho mais abrangência, a profundidade na tarefa que nós escolhemos e um bocadinho mais de abrangência para que possamos já introduzir novas funcionalidades e tarefas na nossa wearable. É isso que é pretendido, portanto. Ok, obrigado. Portanto, torna os botões visíveis. A minha resposta sucinta aí. Porque senão também torna os protótipos difíceis de testar, que vocês vão ter que dizer às pessoas com quem irão testar: olha, você não vê, mas aí do lado esquerdo ao meio está um botão. O que é um bocado esquisito.
porque não é assim que os wearables funcionam. Portanto, os wearables têm uma dimensão, têm peso, têm forma física e os botões estão lá, e quando os botões estão lá, os botões são visíveis e têm pinta de botão. Portanto, o que eu vos aconselho é que metam uma coisa que tenha pinta de botão, mesmo num ecrã a 2 dimensões. Ou quer dizer, ou que pelo menos tenha meia pinta de botão, vá lá. Isto não são protótipos de alta fidelidade, portanto, tenho que ter cuidado com o que estou a dizer aqui. Ok. Senhor que segue, João Miranda. Olá, boa tarde. Olá, Eu tenho aqui 2 perguntas em relação aqui à aplicação Figma. Uma das questões é relativamente à forma como nós podemos usar os sliders. Ou seja, eu inicialmente estava a tentar fazer mesmo um slider com o componente deles, mas percebi que era mais simpático, ou pelo menos em termos de usabilidade, era mais prático não fazer um slider mesmo e fazer simplesmente uma barra com os vários tracinhos, e depois o que nós fizemos foi usar uns retângulos que são, na prática, são retângulos invisíveis, mas que funcionam como uma área de ação. Ou seja, um local em que o cliente, o utilizador, quando toca, despoleta uma ação. E a minha pergunta é se isso é possível, ou se está ou não está correto, ou se eventualmente deveríamos usar sempre vou tentar ser mais explícito para ser mais fácil de entender. Por exemplo, nós temos uma barra onde temos 4 opções que são o tempo da receita. Portanto, 30 minutos, 60 minutos, 90 e 120. E o que nós fizemos foi colocar um retângulo invisível por cima de cada uma dessas zonas, em que quando o cliente seleciona, a tal barra do slider altera para aquele sítio. A minha pergunta é se podemos fazer assim ou se não, e temos que usar simplesmente os elementos visíveis, digamos assim. Sejam criativos, e o último critério que vocês adoptam aqui é a vossa interface ser fácil de usar. Portanto, o que ganha aqui são os testes com utilizadores. Portanto, o que é importante aqui é vocês serem honestos para convosco próprios e quando estão a fazer testes com pessoas que nunca viram a interface, não estarem sempre ali a mexer-lhes no dedinho e dizer não é aí, devias ter tocado aqui, puxa, não, estás a tocar no sítio errado. Se vocês fizerem isso, estão a fazer batota e não estão a ajudar-se a vocês próprios a desenharem bons desenhos. Portanto, a forma da pessoa explorar bem a interface aqui é ser honesta consigo própria e quando está a fazer testes com pessoas para ver se as pessoas que nunca viram aquilo na vida se entendem, depois de algumas explicações sumárias, é vocês não darem indicações, depois de dizer às pessoas o que é que querem que elas façam. Okay? A única questão que nos chamou aqui um bocadinho a atenção, e por isso a pergunta, é quando estamos a fazer a simulação e quando carregamos fora de uma das opções, o Figma mostra que opções é que existem, que opções é que estão clicáveis. E aparecem ali aqueles tais retângulos, pode ficar um bocadinho esquisito, e daí a pergunta. Mas em termos de utilização, está ótimo, porque qualquer que seja o sítio em que o utilizador carregue, a opção está a ser selecionada. Em termos visuais, o Figma, como mostra aqueles retângulos de ação, fica um bocadinho esquisito. Mas se o objetivo, como disse, é usabilidade, acho que está como previsto. Porque estes ecrãs digamos, de opções disponíveis só são apresentados quando o cliente não carrega em nada ou quando carrega fora de uma opção. Mas isso é uma opção que o Figma deixa parametrizar. No canto superior direito, quando estás a fazer a pré-visualização, tens cá em cima do lado direito as opções, e se tirares o Show Hotspot Hits on Click, ele já não faz isso. Obrigado, Paulo. Tranquilo? Paulo Fernandes, mete essa sugestão no fórum para a gente poder pontuar. Está bem, combinado. Impecável. Fichas são fichas. A segunda questão, muito rápida também. Deparamos com isto já numa fase desenvolvida do projeto. Nós não estamos a considerar ou a ter muito em conta os nomes, tanto das frames como das próprias propriedades. Portanto, há diversas frames que estão com o mesmo nome. Isto é um problema? Devemos ter esse cuidado ou não é considerado?
O nome que vocês dão aos frames, se não tiver efeito da forma como a interface se comporta, não nos chateia. Perfeito. Resolvido. Obrigado. Nada. Ok. Alguém tem mais perguntas? Sim, Paulo? Eu tinha pedido para. Tive ali de volta da. Isto deve ser uma coisa muito simples e rudimentar, mas eu tinha feito uma questão no fórum que tinha a ver com aquela escolha das cartas. Eu não Cartas consigo. do Eisen? Sim, eu já matei cabeça, já fui procurar não sei quantos exemplos. Eu percebo a temática e o raciocínio, mas eu não consigo perceber de que maneira é que, para comprovar que não existe uma falsa verdade, eu não teria que virar mais outra carta que não fosse aquelas duas que são avançadas. Ok. Só um instante, vou aqui repescar o livro Ok. para pegar um exemplo. É que as cartas do Eisen têm a ver muito com não se chamaria um erro de lógica, chamar-lhe uma característica de lógica. As pessoas tendem a pensar que implicação e equivalência são a mesma operação em lógica. E não é verdade. A implicação é unidirecional, portanto, verdadeiro pode implicar falso, mas isso não quer dizer que falso não possa implicar verdadeiro. Ou seja, as pessoas tendem a pensar que implicação e equivalência são a mesma coisa em lógica, e as cartas do Eisen têm a ver com isso. Deixem-me localizar aqui no instante. E, portanto, as cartas do Eisen têm duas regras simples, que é que Eisen. Em que página está? Só para eu não estar aqui a gastar muito tempo. O seu PDF está na 22 e no livro está. Eu não tenho o PDF aberto neste momento, mas pronto. Se no livro for. Vamos voltar aqui aos fatores humanos. Usabilidade para a web. Ok. Fatores humanos e estilos de interação. Fatores humanos está no segundo conjunto de slides. Eu vou lá. Raciocínio indutivo. Esta rede está rápida hoje. Finalmente. Ok, vamos lá ao slide 22. Slide 43, página 22 do PDF, professor. Sim. Ok. Portanto, cada carta tem um número de um lado e uma letra do outro. E, portanto, cartas com uma vogal numa das faces têm um número par na outra. E, portanto, a pergunta é: quantas cartas é que eu precisaria de virar para descobrir isto? E tenho uma carta com o número 7, uma carta com a vogal E, uma carta com o número 4 e uma carta com a letra K, certo? Certo. Portanto, isto é uma implicação. Ou seja, se eu tiver uma vogal numa das faces, eu tenho que ter um número par na outra. Portanto, eu não preciso virar a primeira carta porque o número é ímpar. Não quero saber se pode ter uma vogal ou uma consoante noutra face. Certo? Certo, ok. Agora, se a carta tem uma vogal numa das faces, então se ela tem que ter um número par na outra, porque senão esta não é uma carta do Eisen, portanto eu tenho que virar o E. Porque eu digo, ter vogal numa das faces implica ter um número par na outra. Portanto, para verificar se esta lei se aplica, eu tenho que pegar na carta que tem uma vogal e tenho que virá-la. Ok. Agora, a carta número 4, eu não preciso de virar.
Porque se a carta número 4 tiver a letra Z do outro lado, não invalida esta implicação. Ou seja, eu não tenho a minha implicação não me diz nada sobre o que é que acontece se a carta não for vogal. Portanto, eu não tenho que virar o K também, porque o K não está abrangido por esta... portanto, vamos lá ver. Eu tenho que virar o E. Mas eu acho que tinha que se virar o 7 e o E, não é? Tem que se virar o 7. Eu disse isto erradamente. Porquê é que tem que se virar o 7? Porque eu tenho que ver se não tenho uma vogal do outro lado. Porque se eu tiver uma vogal do outro lado, portanto, eu acabei de falsificar. Portanto, as cartas que eu preciso de virar é o 7 e o E. Tenho que testar o 7 para ter a certeza que do outro lado não está uma vogal e tenho que testar o E Para ter a certeza que do outro lado está uma vogal. Exato. Agora, o K eu não preciso testar porque eu não disse nada sobre cartas com uma consoante. E não tenho que virar o 4 porque se tiver uma consoante do outro lado, isso não afeta em nada, ou seja, não nega esta implicação. Aquilo E se tiver uma vogal, confirma. Portanto, de facto, não é preciso virá-la, certo? Não preciso virá-la, só preciso virar duas cartas. Ok. É e a 7 como está indicado no slide 44. 44. Certo, é um bocado abaixo. Ok, obrigado. Eu não estava a conseguir chegar a este raciocínio e assim já... As pessoas tendem a pensar que implicação e equivalência são a mesma coisa, não são. Ok. Portanto, se eu tenho A implica B, ou seja, se vogal implica número par, eu só tenho que verificar se no caso do número, tanto no caso não B, número ímpar, se eu tenho uma vogal do outro lado, porque isso invalidaria a implicação. Certo? Certo. Porque a relação está feita da maneira como está feita. Exatamente. E no caso da vogal, tenho que verificar de facto se eu tenho um número par na outra, senão estaríamos mal. No caso de ter um número par, tanto me faz, porque isso é apenas B, portanto não A implica B, também não me chateia. No caso de ter uma consoante, não tenho nada a respeito a consoantes. Portanto, não aquece nem arrefece. Okay. É isso mesmo. Ok? Obrigado, professor. Nada, Paulo. Cristiana. Olá, boa noite a todos. Então, a minha questão é um bocadinho mais simples e inicial e básica, que se refere, acima de tudo, este protótipo que vamos realizar aqui no Figma é, funcional, certo, mas é para ser de baixa fidelidade, portanto não temos de nos preocupar com cores, não temos de nos preocupar com o aspecto final. Bom, funcional, vocês já perceberam os limites à funcionalidade, quer dizer, é também um protótipo de baixa funcionalidade, se quiserem. Portanto, certo. Ou seja, é um projeto simples, mas em vez de ser à mão, é feito em Figma e já com alguma interação. Exato, Dá para ser um bocadinho mais automático. Notem que a parte que ficou aqui a faltar é uma que eu acho que ilustramos em alguns filmes disponíveis no protótipo. Como é que uma pessoa testa um protótipo de baixa fidelidade em papel? Há onde vocês têm que andar a mudar ecrãs quando a pessoa carrega ou diz eu vou fazer isto. É que naquele vídeo que o professor mostrou há 2 aulas atrás, salvo erro. Sim, a simulação do mapa. Sim, simulava. Julgo eu. Não é? Eu adorei esse vídeo porque o objetivo de mostrar esse vídeo é que uma pessoa pode simular quase tudo. Certo, mas aí já tinha a ver não só com uma tarefa, mas com a aplicação por si só inteira, não é? Pois, não, aquilo estava bem feitinho. Estava... Certo. E tem outra questão, que é... Mas a ideia, só um instante, Cristiana, a ideia é que uma pessoa com papel e lápis e um bocadinho de jeito consegue simular quase tudo. E esse tudo que queremos agora transportar para o Figma para ser mais bonitinho, ou pelo menos a nível digital, não é? A nível digital. Ou seja, é possível testar um protótipo em Figma sem ter lá um de vocês a funcionar como computador. Certo, mandamos o link e o professor experimenta e explora. Ok, certo. E tem outra questão, que vai bater um bocadinho aí, que é essa questão dos botões, pelo menos
no enunciado que nos foi dado, eu estou com o grupo do MyPet, ou seja, dos animais, não tenho nenhum tipo de informação ou onde é que isso está em relação ao número de botões. Eu creio que o número de botões não estava no MyPet, mas sim no MyRave. Ok. Então não. Nem todos os enunciados não assumem todos o mesmo fator de forma. No caso do MyRave, como nós tínhamos pensado mesmo em obrigar as pessoas a pensar numa pulseira, colocámos isso. Mas. Ok, mas para o telemóvel podemos ser, portanto, normais. Tem o botão do volume, o botão do desbloquear e o andar para trás, essas coisas, não é? E vocês podem ir para o que é um telemóvel hoje em dia, certo, ok. um smartphone ou um dumb phone. Pronto, o próprio andar para trás é os gestos, etc. Sim. Cristiana, só para complementar um bocadinho a resposta. Vocês devem ter em consideração o look and feel da aplicação, está bem? Aquela coisa de não ter cores e isso, não mandem aquilo a preto e branco, ok? Mas já podemos ter algum, ou seja, monocromático, mas já podem ter algum grau, não só podem, como devem ter algum grau de liberdade. Dentro do verde, pôr aquilo tons de verde todos. Um bocado mais lookish and feelish, mas lembrem-se daquilo que nós vos dizemos. Não é o tema, não é isso. Possam funcionar em monocromático e depois acrescentem a cor com critério. Ok, certo. Entendido então. Obrigada aos dois. Nada. Obrigado pela pergunta, Cristiana. Mais perguntas? Não sei se a Cristiana está com vontade de fazer mais perguntas. Tem lá a mãozinha em cima. Não. Tenho que tirar. Ai. É ir ao Reaction e baixar a mão. Ok. Deixem-me cá ver se havia alguma coisa que me estava a esquecer em termos de recomendações. Como eu vos disse, portanto, o protótipo de baixa fidelidade continua a ser bom. A avaliação heurística continua a ser um bom instrumento de trabalho. E, portanto, queremos que vocês nos mostrem a vossa criatividade ao vivo, ali a funcionar com estes os novos protótipos. E, fora isso, fico contente por termos 10 a 11 participantes nestas sessões. É o primeiro ano em que estamos a experimentá-las. E, portanto, obrigado pela vossa adesão e pelo vosso interesse e pelo vosso entusiasmo. Gostava de juntar numa nota pessoal que estamos a ter mais participação na cadeira este ano, que para nós também é gratificante. Portanto, gostávamos de encorajar-vos, mas não em demasia, participar e a continuarem com entusiasmo e envolverem-se nisto. Portanto, há duas coisas novas este ano. O calendário foi comprimido para quase metade e temos esta nova abordagem da gamificação. Vamos abrir um fórum de sugestões mais à frente, quando vocês já tiverem tido assim uma exposição mais completa, para também vos dar uma oportunidade de darem feedback sobre coisas que acham que podíamos fazer ou que podíamos melhorar no curso. Ainda não o fizemos, porque achámos que vocês tinham que se imergir um pouquinho no conteúdo para perceberem a coisa, e também deem-nos um bocadinho de desconto se às vezes o software não funciona perfeitamente, que já perceberam que isto é um projeto em evolução. E, portanto, quero agradecer-vos pela vossa compreensão, pela vossa participação e entusiasmo. E por agora é tudo. Desejo-vos bom trabalho e força. Obrigado pela disponibilidade e pelas respostas rápidas. De nada. Acho que também ajuda essa interação que refere. É também uma novidade este ano. Nunca tínhamos feito isto nestes moldes e estou contente com o desenrolar do processo. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Bom jantar e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Até para a semana.